Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha ao vivo em mais um Panorama Brasil aqui na Causa Operária TV. Sexta-feira, 12 de março de 2021, no meio da pandemia, hoje com as notícias da região Norte e Nordeste, com os companheiros Patrícia e Lino. Daqui a pouquinho a gente fala com eles. Antes, se você não tiver inscrito, inscreva-se já na Causa Operária TV. Fique ligado na nossa programação, fortaleça uma TV operária e revolucionária. Bom, vamos dar um destaque já aqui para a crise aberta com a pandemia, porque não dá para fugir do tema, né? Nessa edição aqui nós vamos falar sobre a violência da polícia, né, na região norte, em Belém do Pará, e a ação do governo, da prefeitura de Juazeiro do Norte, no Ceará, né, introduzindo aí a lei, né, do mais forte, a lei da violência no norte e a lei seca no nordeste, né, uma crise muito complicada aí. Deixa eu dar um destaque antes para o seguinte, ó. Notícia política. Nós temos acompanhado aí as peripécias dos governadores de esquerda, né? E agora concentrados no Nordeste, temos aí a notícia de que o consórcio do Nordeste vai assinar um contrato para comprar 39 milhões de doses da vacina Sputnik, é o que falou o governador da Paraíba. Mesmo assim, é insuficiente, é ou não é, Lino? Boa tarde. Boa tarde, companheiro Rafael. Boa tarde, a companheira Patrícia. Sim, totalmente insuficiente, porque até agora a população brasileira foi vacinada em 5%. Aliás, 4%. 4% da população para um universo de mais de 250 mil habitantes é simplesmente nada. Eu acredito que ainda tem muita gente que trabalha na frente de combate ao Covid, enfermeiros, que não foram vacinados. E essa notícia que cai pelo consórcio Nordeste, são todos os governadores do Nordeste, inclusive o Maranhão, dizendo que vão comprar essa vacina. Agora, não é a primeira vez que eles vêm a público dizer que vai comprar essa vacina, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Então, nós temos a incerteza de que, mesmo que seja verdade que seja efetivada essa compra, nós não vamos ter ainda uma quantidade suficiente. 34 milhões de doses não resolve simplesmente nem a situação do Nordeste, imagina do país todo. Infelizmente, os governadores, o presidente da República, todos eles estão brincando com a nossa saúde, estão brincando com o povo. Hoje passa de 270 mil mortos, a quantidade diária hoje passou de 2.350, o que não é brincadeira. Todo mundo tem na sua família, ou quase todo mundo tem na sua família, alguém que já teve Covid, ou alguém que está internado, ou que a situação está complicada. Simplesmente, ou os governadores não querem comprar, ou o presidente da República, a gente já sabe que ele não quer comprar e ele não vai comprar. Agora, tem que alguém da esquerda abrir esse leque e dizer: nós vamos comprar. Independente do STF, independente de qualquer outra entidade que venha chacoalhar, temos que salvar a vida do nosso povo. Esse deveria ser o discurso dos governadores do Nordeste, o seu Camilo, o governador Wellington Dias, o governador da Paraíba, o governador do Maranhão. Infelizmente, eles têm a mesma postura do Bolsonaro. Aquela história do não faz nada ou, quando faz, é alguma coisa insuficiente. Então, a gente fica aguardando para ver se é verdade.
não acreditando muito, porque a gente já viu esse filme antes, e a gente sabe como é que está essa história da vacina no mercado internacional. Ou seja, o pessoal não quer vender, porque as farmacêuticas querem ficar bilionárias, trilionárias, sei lá, qual o adjetivo que a gente pode dar para esse povo, e nós, trabalhadores, vamos ter que morrer à míngua, porque o governo não quer comprar vacina. Infelizmente, essa é a situação que a gente se encontra. Agora, você destacou na pauta, companheiro, uma nota aqui publicada no G1 sobre uma assistente social e empresária, Vivian de Oliveira Souza, que dá aqui como título Perdi 4 pessoas que mais amava para o vírus, né? E esse quadro a gente vem vendo, é apenas um exemplo, né? E a falta de vacina e a falta de vagas nos hospitais vem multiplicando isso daí. Mas o que tem de especial esse caso, Lino? Esse caso, eu gostaria de. Quando eu pautei esse quadro, eu lembrei de uma farmácia aqui perto, aqui vizinho, onde tem uma senhora que é dona da farmácia. Imagine se ela fosse a empregada ou qualquer outra coisa. E ela não acredita na Covid-19, que isso é uma coisa política ou coisa parecida. Eu encontrei outro cidadão também, que ele parece que é de uma igreja evangélica, que também acredita ele acredita que isso é uma coisa em fins políticos. E essa senhora isso na G1, pai, mãe, marido, no intervalo de 20. Perdemos a conexão com o companheiro Lino? Parece que estamos aqui com dificuldades de conexão com o companheiro Lino, que está falando lá do Ceará. Vem a Covid, e aí a gente não tem a menor condição de. As vacinas não vão servir mais. Ou seja, a variante que tem em Manaus, ela já chegou aqui na região. Ou seja, se a variante já chegou aqui na região, ela está no país todo. Então, por que a gente tem que agora esperar que se faça alguma coisa, que fulano, que Beltrano faça alguma coisa? Nós, trabalhadores, temos que sair às ruas para reivindicar não só a questão da vacina, mas o auxílio emergencial, que é algo vital para a população. E outra coisa, o auxílio emergencial, o que o governo está querendo dar, que me parece que é R$ 250, ele está tirando dos trabalhadores públicos para dizendo ele que ele está tirando de quem não tem para quem tem menos ainda. É uma situação complicada, enquanto a gente sabe que no início da pandemia ele deu mais de R$ 1 trilhão de reais para os banqueiros. Ou seja, esse governo serve aos banqueiros, jamais aos trabalhadores. Então a gente conclama aqui à esquerda que vamos às ruas, vamos sair às ruas para mudar essa situação. É a única maneira que a gente tem, é a única arma que a gente tem para lutar pela vacina, pelo auxílio emergencial, contra todos esses desmandos que o governo estadual, que o governo federal tem contra nós trabalhadores. Tá certo. Lino, obrigado por enquanto. Vamos passar algumas notícias do norte com a companheira Patrícia. Nós temos aqui destaques de Roraima, do Amapá, do Pará e do Acre. Vamos começar pela notícia
de Roraima, o Conselho afirma que garimpeiros formaram favelas com comércios ilegais em terras indígenas do estado de Roraima. Que história é essa? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Lino. É essa questão da terra indígena Raposa Serra do Sol, né, que é uma das maiores reservas indígenas do país, né, já há muito tempo vem em conflito, né, teve um conflito inicial com os arrozeiros, alguns anos atrás, e aí foi demarcado a terra, eles expulsos, né, então essa é um conflito ativo, né, como boa parte, né, do solo amazônico, ele está tem muita riqueza embaixo que é objeto assim da cobiça, né, dos empresários, né, da cobiça de quem quer enriquecer a custa das nossas riquezas. Né? Então, o que acontece é que essa terra indígena, embora seja demarcada depois desse conflito que houve com os arrozeiros há alguns anos, ela é objeto de invasões na verdade, não sei nem qual é a palavra para falar, né, dessas pessoas que invadem e loteiam, simplesmente invadem a terra indígena, fazem lotes, eles comercializam, vendendo para garimpeiros, né, para explorar o ouro naquela região. E tem vários problemas isso, né, primeiro é que é uma terra protegida, terra indígena, né, então é para os índios, né, não é para essa exploração. Eles ficam, a partir daí surgem certos conflitos com a população indígena, e esses loteamentos são todos irregulares, sem saneamento, né, sem infraestrutura alguma, então essa é o título da matéria, né, favelas, né, que se formam, essas pequenas comunidades de garimpeiros, que na verdade são pessoas pobres, né, pessoas que são expulsas dos grandes centros, né, em busca de viver, da sobrevivência, né, de poder lutar pelo pão de cada dia, né, então são também exploradas, né, então se culpa os garimpeiros, né, mas na verdade os garimpeiros é o povo que vai atrás da sobrevivência, então eles vendem esses lotes, formam-se essas favelas, né, esses agrupamentos de pessoas que vivem da exploração numa terra que deveria de não acontecer isso, né, uma terra que deveria ser protegida, fiscalizada pelos órgãos do governo, né, e essa foi uma denúncia do Conselho Indígena de Roraima, do que está acontecendo. Embora seja proibida esse loteamento, essa invasão, não existe essa fiscalização e os próprios indígenas, né, os próprios povos da região, que inclusive são muitos naquela região, essa denúncia diz que são mais de 26 mil indígenas vivendo na terra indígena Raposa do Sol, que fica ao norte de Roraima, né? E os próprios indígenas é que têm que se encarregar da proteção da sua terra, né? Então, isso é um prato cheio também para os conflitos que a gente vê, né, com, com o povo indígena. Só que o interessante é assim, que as matérias colocam assim, os garimpeiros invadiram, né? Na verdade existe um comércio, né? Uma questão não é os garimpeiros, é o próprio governo, né, que não faz aquilo que deve fazer, que é fazer a proteção do povo indígena, fazer a fiscalização, né, evitar essas questões, né? Eles na verdade são estimulados. Inclusive o governador de Roraima, que eu não lembro o nome dele, recentemente fez um decreto permitindo o minério, a exploração mineral com uso de mercúrio e tudo, dentro da terra indígena, né? Isso aí foi derrubado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, só que a gente sabe, né, que essas decisões todas, elas não funcionam, né? Na verdade, é apenas para dar uma resposta, né, de mentira para essas questões sociais, porque na prática continua da mesma forma essa situação em Roraima. Né? Agora, você mencionou, né, o Poder Judiciário, tem uma ação
parada, né, há 9 meses na Procuradoria-Geral da República contra o governador Valdez do Amapá, né? É um processo aqui que já o condenou à perda de mandato. E o ministro do STF, Manuel Barroso, foi a reivindicar a Procuradoria-Geral da República que tome providências, né? Você pode explicar um pouquinho mais sobre qual é essa luta interna na burguesia aí no Amapá? Uma luta da burguesia, isso mesmo. O governador Valdez, ele foi condenado ainda no o anterior, né, de 2018 teve a eleição, né, anterior, né, foi condenado por crime de peculato. Ele foi acusado de desviar os valores que eram descontados em folha dos servidores estaduais, nos créditos consignados, né, os funcionários públicos, fazem empréstimos, né, se endividam diante dos bancos a juros mais baixos, com a garantia de que isso vai ser descontado já na folha de pagamento, ele nem tem o trabalho de pagar ao banco, né, já vem descontado no salário dele. Então, cabe ao Estado repassar esse valor que foi descontado para os bancos. O que acontece é que houve denúncias, né, de que o governador ele não repassou esses, apesar de ter descontado dos funcionários esses valores, ele não repassou para os bancos. O que ele fez, segundo a defesa, né, não é um crime, né, que é crime dependendo do ponto de vista, né. Quando foi no caso da Dilma, era pedalada fiscal, se chamava isso, né, coisas parecidas. Ele usou esse dinheiro para quitar dívidas do Estado, né, que de qualquer forma, segundo a legislação, e a interpretação da legislação, que é o mais interessante, isso se configura crime mesmo assim. Então, ele foi condenado a algum tempo de 6 anos, 9 meses de prisão, em regime semiaberto, ainda antes da eleição, e, claro, recorreu, né, multas, e, e mesmo assim, isso não foi cumprido, né, então essa exigência do ministro aí é que seja cumprida a sentença. Agora, o que eu acho interessante dessa notícia é a gente fazendo um paralelo com a questão da candidatura do Lula, né, na eleição presidencial passada, né, quer dizer, um processo mesmo condenado, houve recorreu à sentença e se elegeu governador, não é? Foi numa gestão anterior dele. Então, quer dizer, a lei é aplicada quando há o interesse, como você bem falou, é briga interna da burguesia. Então, eu acredito que isso aí vai acabar, na verdade, em pizza, né? Dependendo, né, de quem seja o dono da pizza no momento. Vamos ver o que vai rolar, né? O que vai acontecer com esse processo. Tá certo. Vamos para a região Nordeste, com as notícias do Ceará. O companheiro Lino, fala um pouquinho para a gente sobre esse quadro aqui. Ó. Aí com apenas, aí que deve estar diminuindo cada minuto, né? 4 leitos de UTI disponíveis aí para os pacientes com Covid. Qual é a demanda, Fortaleza? Porque esse daí é a situação de um hospital só, né? Como é que está, de um modo mais geral, o sistema de saúde no estado? O sistema geral, ele está colapsado, na verdade. O Hospital Leonardo da Vinci, ele foi comprado no começo da pandemia pelo governo do estado a uma entidade, que acho que é o pessoal da igreja, de uma igreja aí, não lembro agora o nome, e eles estão nessa situação. Fortaleza tem Hospital São José, Hospital
HGF e tem mais um outro. Ou seja, mas o que eles colocaram realmente para a Covid, esses outros também utilizam, mas é muito pouco. Então, esse hospital, o Leonardo da Vinci, é única e exclusivamente para Covid-19. Acontece que a situação ela está tão gritante que eles têm apenas, a unidade está com 150 leitos de terapia intensiva, ou seja, leito de UTI. Dos 150 que dispõe, representa uma taxa de ocupação de 97% em relação aos leitos de enfermaria. 73 com pacientes e o total de 81 vagas correspondente a 91% de ocupação. Isso significa dizer que se você tiver algum problema, algum outro tipo de problema, um apendicite, por exemplo, você vai morrer porque você não... Aliás, você pode até nem morrer da apendicite. Você vai... Você pode ter um problema chamado pegar uma Covid. Para mim não parece. Esse é o grande problema que a gente enfrenta, não só na cidade de Fortaleza. Encontra em Juazeiro do Norte, encontra isso na cidade do Crato, encontra na cidade de Barbalha. Ou seja, o sistema no Ceará, ele está todo colapsado. Nós só não estamos necessitando do oxigênio porque o governador fez pequenas usinas que servem para alguns hospitais, onde essas usinas fabricam o oxigênio para aquele hospital. Mas, em relação a leito de UTI, nós, infelizmente, não temos. Aqui em Juazeiro tem um hospital grande, que é o Hospital Regional do Cariri, não serve só a Juazeiro, mas a toda a região do Cariri, e ele também está colapsado. Ou seja, não temos uma situação para dizer assim, nós temos uma folga, se tiver algum problema, a gente vai para algum lugar ali onde possa resolver. Agora, tem uma situação ainda pior, mais agravante do que isso. A quantidade de médicos é pequena, a quantidade de enfermeiros é pequena. No Juazeiro, por exemplo, passaram, no concurso passado, vários médicos, vários enfermeiros. O prefeito chamou 3 enfermeiras que passaram no concurso. Ou seja, isso pode ter chamado, era todo mundo. O médico, me parece que também chamou 3. Era para ter chamado todos os médicos. Olha, vão para a linha de frente, vocês são os responsáveis, são os especialistas dessa área, vão... eu não quero que não tenha problema nenhum na saúde da minha cidade ou na saúde do meu estado. Mas o problema, o que acontece, na verdade, não é isso. O que nós vemos é outra situação. É uma situação parecida com o que a gente vê a nível nacional. Qual é a situação? Faltando leitos de UTI em simplesmente todas as cidades do nosso estado, todas as cidades do nosso país, e o pior, que é tanto faltando os equipamentos, que tem muitos enfermeiros, muitos médicos que... Aliás, eu queria fazer uma outra denúncia a respeito dessa história aqui, que eu tive que levar minha mãe na UPA. Ela tem 93 anos de idade, já não tem mais os movimentos, e os médicos na UPA, eu tirei a UPA como referência. Eles não utilizam os EPIs. A gente não reclama daquele camarada que usa máscara no queixo, que o frentista que usa máscara no queixo? Pois é, os médicos também fazem esse mesmo procedimento. Só que eles têm uma diferença. Os médicos estão vacinados. Nós que não temos, que não, até agora não chegou vacina e não temos noção de quando vai chegar essa vacina, nós estamos expostos a essa, como é que eu vou dizer, a essa aberração que é os médicos
não utilizarem a máscara corretamente, não fazer os procedimentos corretamente. Isso que a gente está vendo, imagino que a gente não vê. Infelizmente, companheiro Rafael. Tá certo. Bem, deixa eu agradecer o superchat da companheira Carla Silva. Obrigado pelo apoio. Obrigado aos membros do canal que estão conosco aqui. Além dela, reflexão sempre. É isso aí, pessoal acompanhando o nosso Panorama Brasil. E se você ainda não é membro, torne-se membro, dê o seu apoio, fortaleça a Causa Operária TV. Lino, para a gente ir encerrando e passar a palavra para a cooperação, um comentário só sobre essa notícia aqui, né? A vacina não chega, mas o lockdown parece que já chegou, né? Está sendo divulgada aí na imprensa a famosa lista do que abre e do que fecha no lockdown. O que o Ceará, o que Fortaleza particularmente, tem a esperar aí diante desse quadro? Bom, é aquela velha história. Não tem vacina, mas alguma coisa, e os prefeitos também da região, para dizer que estão fazendo alguma coisa, lockdown a partir de hoje até o dia 21. Então, o que pode funcionar? Indústria, construção civil, serviço órgão da imprensa, call center, estabelecimentos médicos, farmacêuticos, clínicas, etc. Serviço de drive-thru, loja de conveniência, loja de apartamentos que possuam comprovadamente setores destinados a produtos alimentícios, comércio de material de construção, empresa de serviço de manutenção de elevadores, correios, distribuidores de venda de água e gás. Bom, é mais ou menos isso, porque uma lista é meio grande, a lista do... Isso que pode funcionar. Agora, o que não pode funcionar é bares, restaurantes, etc, etc. E espaços públicos também estão fechados para... Por exemplo, a gente precisa fazer um evento numa praça, não vamos poder fazer porque a praça está fechada, a gente não pode. Estão fechados shoppings, loja de estabelecimento de ensinos, feiras de exposições, barraca de praia, realização de festas e eventos. Bom, se a realização de festa e evento está fechada, a gente contrata um ônibus, né, Rafael? Ou como já tem uma nota aqui absurda, né, em que já se discute aí se músicos vão poder se apresentar dentro de supermercados, né? A vida encontra um caminho. Bom, Patrícia, para a gente encaminhar para a reta final do nosso programa, já com notícias da pandemia na região norte, eu peço um comentário, porque a crise, né, do oxigênio na região norte do país, ela é sentida com muito mais rapidez e força do que lança nos grandes centros aqui na região sudeste, em São Paulo, né? Mas mesmo assim o estrago é grande. O que está acontecendo no Acre, aí onde você mora? Já tem algum tempo que vem sendo alertado pelos médicos, né, pelo pessoal da saúde, que ia faltar oxigênio, né, por conta da grande demanda, né, muitas pessoas necessitando. É bom lembrar que a questão do oxigênio não é só o Covid, né, existem outras doenças, outras patologias que as pessoas necessitam de oxigênio, fazem uso contínuo em casa. Então, devido à grande demanda, isso não existe essa previsão de ausência de oxigênio. Na verdade, não é que vai acontecer, já está acontecendo, porque vários hospitais, principalmente os particulares, né, alguns particulares da cidade, e pronto atendimentos, eles já não estão mais recebendo pacientes novos, não fazem atendimento de urgência. Então, o primeiro lugar que se sente essa ausência do oxigênio, embora tenha havido um aumento da produção, né, o governo providenciou, né, que houvesse esses, eu não sei como é que é o nome, esse engarrafamento, eu acho nessa palavra, do oxigênio, cilindros, já com uma antecedência, só que a demanda é muito grande, não dá conta, e
E aí, nos hospitais particulares já não atendem mais as pessoas que chegam solicitando atendimento de urgência para Covid, né? Porque se fizer atendimento dessas pessoas, vai faltar para quem já está internado. Então, isso significa sinônimo de morte, né? Para quem está necessitado de oxigênio já internado. Para as pessoas que utilizam em casa, significa um aumento estratosférico dos preços dos cilindros de oxigênio, como foi visto em Manaus, que na época que houve aquela crise, chegava a se pagar, havia filas pelos cilindros de oxigênio, chegava a se pagar 4 mil, 5 mil reais pelo cilindro de oxigênio, né, que dura pouco tempo, não dura muito tempo, claro, depende do tamanho, enfim. E agora, nos hospitais públicos aqui já está se anunciando, né, que vai faltar, apesar de todos as medidas que foram tomadas, né, no sentido de fornecer, né, e não é a questão só do oxigênio, é a questão dos cilindros, e eles vêm de fora. O Acre é um estado pequeno, né, não existe produção local de inúmeras coisas, né, tudo vem fora. Estamos a 4 mil quilômetros de qualquer lugar aqui no Acre, né? Então, é uma tragédia anunciada. Isso é o que aparece na imprensa, né? O que eles falam, que vai faltar, mas na prática, a gente vê todos os dias as denúncias das pessoas, né? Nas redes sociais, a lotação da UTI está em 90%. 90% não, ela está a mais de 100%. Não existe UTI, as pessoas não têm oxigênio dentro do hospital. São essas as denúncias que ocorrem paralelamente a esse anúncio que vai faltar. Esse anúncio que vai faltar significa o seguinte, vai ficar pior, né? E a hora que a coisa explodir mesmo é aquela história. Eu avisei, né? Na verdade é só isso que eles vão, né, falando de uma situação que já está acontecendo, porque não tem mais como esconder isso, né? A situação é bem grave mesmo aqui no estado do Acre, assim como os outros estados, né, da região norte. Para a gente, última notícia que a gente destacou, me corrija se eu estiver errado. Há o toque de recolher funcionando aí em Belém. A polícia está errado e pegou na rua e obrigou o pessoal a fazer aí polichinelos, ficar se humilhando aí da polícia num ato de reunião, né? Deixa eu adivinhar, Patrícia. Não foi no centro e não foi uma população assim de classe média, branca, bonitinha e limpinha, né? Não é a população limpinha e cheirosa, né, da Catanhega. Isso aí é dirigido especificamente para a população pobre. Na verdade, é uma forma de humilhação, como você colocou, né? Os castigos corporais, parece que a gente voltou a centenas de anos, né, na questão de como a violência sempre existiu, a gente sabe, e isso aí até levinho, né? Fazer polichinelo, fazer apoio, né? Até faz bem para a saúde, fazer um exercício, né? A não ser que o indivíduo esteja passando fome, é complicado, né? Ele quer desmaiar no momento do exercício, mas é uma forma de humilhação da população, né? E enquanto que a gente vê nos locais onde tem acesso a classe média, né, a população mais rica, né, os bairros mais ricos, é exatamente o oposto, né? Existe se finge que não está acontecendo nada, não tem aglomeração, né? A culpa é da aglomeração, né? A culpa da pandemia, não é do ônibus lotado, né? E se finge que não está acontecendo, porque de fato não é, né? De fato, não é isso que causa a situação que a gente está passando. E essa repressão é em todo local. Agora aconteceu em Belém, houve um vídeo, esse vazamento, né? Uma pessoa filmou, mas realmente, né? Uma forma, na verdade, é uma forma de mostrar para a população quem manda, é isso que eles querem, né?
E a população há muito tempo sabe disso, né? Tanto é que esse bairro periférico ninguém chama a PM para nada. Acontece alguma coisa, a gente resolve por aqui, né? Porque se vier a PM, engrossa o caldo para o povo, né? É para isso que ela serve, né? Para reprimir. Isso aí só mostra, né? Reprimir e humilhar também, né, as pessoas. Dar uma satisfação, é o que a gente mais escuta, né? A aglomeração, é o jovem na rua. Aqui no Acre a gente também está com estoque, amanhã começa o toque de recolher, a gente, um decreto aqui que já mudou milhões de vezes, né, conforme os empresários vão pressionando, o governador vai mudando o decreto. Então ele mudou de novo, a partir de amanhã não tem gasolina, não tem supermercado, não tem nada, periga ter guardinha na rua também para dar chicotada na gente, se você tiver que sair ali na esquina. Eu acho que o negócio vai complicar cada vez mais para a população, caso a gente não reaja, né? Tem que haver uma reação. A reação, eles vão tomando conta, né? Vão cada vez mais tendo atitudes mais repressoras, né? De mais opressão, assim, contra a população pobre, é claro, né? Sempre. Tá certo. Bem, obrigado, Patrícia, obrigado, Lino, pelas notícias e os comentários aqui em mais uma edição do Panorama Brasil. Você fica ligado na programação da Causa Operária TV e não perca também o nosso jornal diário na internet. Você acessa causaoperaria.org.br, fique por dentro dos acontecimentos, da análise, da crítica, da polêmica, da imprensa revolucionária, todos os dias no ar. É isso aí, Panorama Brasil volta segunda-feira a partir do 12h15. Até lá!